Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Em Direita Brasil, aqui pela Vale TV, canal 14 da NET, para Novo Hamburgo e toda a nossa região. Que bom contar com a sua companhia, com a sua audiência. O programa Em Direita Brasil é um programa de direita, conservador, de opinião, e veio trazer uma visão apurada dos principais fatos políticos do Brasil, do Rio Grande do Sul e da sua cidade. Sempre com personalidades e lideranças que fazem a boa política. Se quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acesse as nossas redes sociais, @JulianoSoutoNH. Você vai me encontrar no Instagram, Facebook, Twitter, Kawaii e TikTok. Hoje estamos recebendo o ex-prefeito, advogado de Taquara, nosso amigo Titinho. Seja bem-vindo, Titinho. Muito obrigado, Que meu coisa querido. boa te receber aqui no Em Direita Brasil. Alegria nossa. É uma alegria muito grande. Tu que é uma grande liderança ali do Vale do Paranhana, né? Então... Sempre brinco, não tão grande, 1,73 m só. Ah, olha aí. E Titinho, assim, ó, o nosso programa aqui é um bate-papo de amigos, tá? Legal. Bem tranquilo. Descontraído. Bem descontraído. Eu não gosto muito das formalidades. A TV já nos deixa assim mais formais, né? A gente já tem que ficar mais aqui se ajeitando. Com certeza. Mas, Titinho, para iniciar, quero conhecer um pouquinho da tua história. Quem é o Titinho? Vamos lá. Da onde que veio? Sabe, sou natural de Taquara, né? Tenho o maior orgulho disso. Vim de uma família de advogados, meu avô, meu pai, tios. Os meus avós foram vereadores, né? Aí começou a história política da família. A minha avó foi a primeira vereadora do Vale dos Sinos todo, Vale Paranhana e Vale dos Sinos. Aí, minha avó foi vereadora, para não te faltar com a verdade, deixa eu pensar bem aqui, se não me falha a memória, em 76, minha avó foi pioneira aí entre as mulheres como vereadora lá em Taquara, né? Que bacana. E sempre foi uma pessoa muito aguerrida, assim. Então essa veia política vem daí. Daí, a partir disso, meu pai foi vereador por algumas oportunidades, foi prefeito por 2 oportunidades em Taquara. Teu pai foi prefeito também? Foi prefeito por 2 oportunidades. Foi deputado também, deputado constituinte de 86 a 90. Mas olha aquele aí, time todo lá do Simão era o governador, Mendes Ribeiro, Sartori, aquela turma antiga, Schirmer, era uma turma grande que fez a Constituinte do Estado, que foi promulgada em 89. E aí, então, fui criado nesse meio e eu sempre brinco. Deixa eu só te perguntar uma coisa, pegando esse teu gancho. É melhor ser filho de prefeito ou ser prefeito? O que eu vou te dizer? Eu gostava muito de ser prefeito, né? Gostei muito da experiência. Mas ser filho do prefeito é bom também, só que não tem os encargos, né? Não precisa perder. Né? Talvez eu possa dizer o seguinte: quando eu era filho do prefeito, eu conseguia ter cabelo. Depois que eu virei prefeito, cabelo foi embora, né? Mas enfim, aí começou em razão dessa questão política da família, eu acabei seguindo por esse caminho. Também sou advogado, formado aqui na Unicinos, formei em 98, então já se vão aí 25 anos, né, de formatura. E eu brinco o seguinte: em pé de abacate não nasce laranja, né? É verdade. Então a gente acabou, não podia no meio dessas árvores frutíferas da família, eu não segui o mesmo caminho, então virei advogado e entrei na política lá em 96, me elegendo com 22 anos, vereador a primeira vez, aí me reelegi por outras 2 oportunidades, depois fui prefeito em 2012, aí consegui em 2016, nós ganhamos uma eleição em 2012, com 42%, 43% dos votos, conseguimos fazer a primeira reeleição da história de Taquara, que é um município de quase 140 anos, com quase 70% dos votos, né? Então foi uma coisa, para a nossa história foi uma coisa importante, assim, poder deixar esse marco. E seguimos na luta. Quem gosta de política não consegue abandonar do dia para a noite. Que legal, Tito. Casado? Entreguei em 2020 agora a prefeitura. Sou casado, tenho 3 filhos, tenho o maior orgulho disso aí. Estava até te dizendo aqui nos bastidores que comentava isso com a minha filha. Quando um filho é elogiado, e disse à minha filha isso, que o elogio é muito maior para nós, o significado, do que para eles, né? É verdade. Mostra que a gente está no caminho certo. Meus filhos são pessoas maravilhosas, o mais velho está
cursando Direito, a do meio está fazendo Medicina, a mais nova que tem 15 anos está ainda agora finalizando o primeiro grau, mas já acha que tem 20 anos, já quer ganhar o mundo, enfim, é isso. E a gente só... Eles estão muito precoces, né? Com certeza. Eu brinco que essa de 15, ela acha que pode fazer o que quer, enfim. Mas a minha de 5 acha que é adolescente. É um problema. E eles querem o mundo, né? Quer. E nos resta ajudar, né? Na nossa época, na verdade, a gente talvez não quisesse o mundo porque o mundo parecia muito maior do que ele é e muito distante, né? Hoje a internet, né, aproximou a informação em tempo real e as pessoas conseguem ver que o mundo não é tão grande assim e para ir logo ali não é tão difícil. É só se organizar. No meu tempo, para poder saber alguma coisa com um pouco mais de profundidade, ou a gente tinha alguma enciclopédia em casa ou tinha que achar um amigo que tinha, né? Porque as informações estavam ali, claro que de forma às vezes atrasada, né? Mas era o que a gente tinha. Hoje é imediato. Hoje é imediato. Tanto que a gente vai falar aqui hoje, daqui a pouquinho alguém já está, em segundos, o pessoal está nos acompanhando já e está sabendo. Tito, me diz uma coisa, como é que foi então essa tua chegada? Primeiro, como é que foi a tua experiência no Legislativo? Foi importante. Tu chegou a ser presidente da Câmara? Fui presidente da Câmara. A ter leis aprovadas? Claro. Eu fui um dos vereadores que mais projetos de lei apresentei nesses 12 anos que estive na Câmara, fui um dos campeões de apresentação de projeto, indicações, requerimentos, né? Fui presidente da Câmara em 98. Mas sabe que eu usei muito meu trabalho... Pegou quantos prefeitos nesses 12 anos? Peguei... 2, 3? 3 prefeitos. Primeiro foi meu pai. Quando meu pai virou prefeito pela segunda vez em 97, foi aí o meu primeiro ano de mandato. Sério mesmo? Teu pai foi prefeito ou vereador? Fui vereador. Até nós temos deixa eu te contar uma história interessante assim. O meu pai, quando foi prefeito, ganhou a eleição em 76 e assumiu em 77, a minha avó foi a vereadora mais votada e ela empossou o meu pai, porque o vereador mais votado preside a primeira sessão do Legislativo e imposta os eleitos. Então, em 77, minha avó, ao assumir a Câmara Municipal, empossou meu pai na oportunidade, meu pai com 26 anos, prefeito da Taquara. E agora, depois, em 96, 97, na verdade, 20 anos exatamente depois, eu fui o vereador mais votado e empossei meu pai como prefeito. Foi uma história bem legal que se repetiu, assim. Que bacana, e são coisas que vão ficando. Mas, enfim, fui... O pai está vivo ainda? Tá bem. Meu pai faz agora, dia 25 de julho, 73 anos. É um guri ainda. Novo ainda. Começou, foi vereador com 18 anos a primeira vez, foi o vereador mais votado do Estado. E ele te aconselha bastante? A gente conversa bastante. Nós temos algumas opiniões divergentes em algumas coisas, certo. Mas ainda a experiência dele me ajuda bastante. Eu, com certeza, sempre que posso, sento com ele, enfim. Aliás, os mais velhos, de uma forma geral, sempre têm coisas a nos dizer que contribuem, porque pela experiência que tem, né? Teu pai deve ter, então, muitas histórias e muito orgulho, né? Com certeza. É a história que vai... Eu brinco que os meus filhos, graças a Deus, ninguém falou da questão política, eu quero que eles se encaminhem para outras questões. Porque a política, o grande problema, quem sofre muito é a família, né? Porque tu está sempre a gente brinca, a gente está no trecho, é visitando, é organizando, é evento, é festas. Taquara, por exemplo, é um município que tem uma particularidade. Nós fazemos divisa com 11 municípios. É um município com um território muito grande. A gente começa com divisa lá em São Francisco e faz divisa aqui com Gravataí e Novo Hamburgo. Então, é praticamente diariamente compromisso, eventos em finais de semana. Como as localidades são muito distintas, às vezes tem dois, três eventos em lugares distintos. E a gente tem que prestigiar, tem que estar junto, e isso realmente nos envolve. Por isso que eu digo que meus filhos possam não estar neste meio aí. Mas, como tu estava me perguntando em relação ao Legislativo, eu, apesar de ter feito todo esse trabalho de apresentação de leis, projetos, enfim, de projetos que viraram lei, um trabalho que eu sempre fiz e me ajudou muito depois a virar prefeito era ajudar os colegas. Muitos projetos que eu idealizei, passei a colegas para apresentar. Alguns colegas muitas vezes tinham ideias que queriam botar no papel, ajudei a botar no papel, exatamente porque no meio a gente para seguir nessa carreira política, a gente tem que ter aliados, tem que ter parceiros. A interlocução lá devia ser maravilhosa, né, com o teu pai ali. Com certeza. Ficava mais tempo na prefeitura do que na Câmara? Tu sabe que eu sempre procurei fazer um trabalho independente, de não ficar ocupando meu pai, sob pena de despertar um certo ciúmes dos outros. Não sei se ciúmes é a palavra, mas um certo desconforto dos outros. Certo. Porque eu nunca quis permitir que as pessoas achassem que eu estava me aproveitando em razão da história do meu pai, ou de ele ser o prefeito, naquela primeira oportunidade que eu tive na Câmara. Os colegas muito a ti? Muito. Eu mais fazia, é isso que eu ia te dizer, eu mais fazia intervenção dos colegas com o meu pai, que era prefeito, do que eu, propriamente dito, buscava algum benefício na prefeitura.
para os meus eleitores. Tanto que na eleição que nós ganhamos, que meu pai virou prefeito e eu virei vereador, se eu te disser que eu não encho uma mão os compromissos que eu fui em campanha com meu pai, eu não vou estar te mentindo, porque eu já me retraí, fazia a minha campanha, claro, sempre levando o nome do candidato a prefeito, que era meu pai, mas procurando não estar muito sob pena de alguém achar que num discurso meu pai poderia me beneficiar, ou no simples fato de dizer que era meu pai, me dar algum dividendo. Então, sempre procurei, deixei mais os outros candidatos a vereador estar em volta do prefeito, enfim. Tem gente que acha que é importante isso, então eu sempre fiz o meu trabalho independente, até porque eu como me criei em Taquara, já comecei nos movimentos estudantis, né? Estudei na escola Santa Terezinha em Taquara, que era uma escola da congregação Notre Dame, escola de freiras. Eu lá já comecei o trabalho de Grêmio Estudantil e tal, então o pessoal já meio que sabia que eu seria candidato, eu já tinha um trabalho feito, então sempre tentei desvincular da questão do meu pai. Inevitável a gente poder ganhar dividendos por ser de uma família política, né? Tem gente que vota nos Jäger lá, que é o meu sobrenome já há muitos anos. Eu vejo que até hoje já fui vereador 12 mandatos, 12 anos, fui prefeito por 2 oportunidades, e tem gente que às vezes a gente nunca enxergou e diz, olha, enquanto tiver um Jäger aí sendo candidato, nós vamos votar. Gente que foi lá, amigo do meu avô, da minha avó, né? Meu avô tinha o registro civil em Taquara, então eu sempre brincava, e meu pai é advogado, então eu sempre brincava, quem não casou e que não registrou filho com meu avô, fez a separação com meu pai lá, né? Então todo mundo passou de alguma forma pela família. Nós temos escritório jurídico em Taquara. O ano passado nós fizemos 50 anos de história jurídica em Taquara. Então é uma história... Que bacana, história cara, que legal. Grande lá. Tá. E aí como é que foi? Aí teu último mandato de vereador, tu já sabia quando iniciou ele que tu ia ser candidato a prefeito? Foi se construindo ao longo do tempo? Não, foi se construindo e nós perdemos a primeira eleição, que foi em 2008. Deixei de ser vereador em 2008. Perdemos a eleição. Ah, tu chegou a sair para concorrer e perdeu. Fiquei 4 anos fora, fiquei 4 anos fora. Aí... 2012 nós ganhamos e aí 2016 foi a reeleição. Né? Mas eu vou te contar que a gente nunca quer perder quando a gente está nessa disputa política. Mas quando tu foi na primeira, era a reeleição do prefeito? Não foi a do meu pai, tu diz? Não, do outro prefeito. Porque teu pai saiu, sim, ficou 2 mandatos, outro prefeito? Deixa eu só pensar quem era. Sim, nós ganhamos a eleição... Não. Quando nós ganhamos em 97... nós éramos na oportunidade PMDB e nós fizemos uma composição com o PP, que era quem estava na administração. O prefeito daquela época não buscou a reeleição e aí nós ganhamos a eleição, o PMDB coligado com o PP. E aí depois, quando eu perdi a eleição em 2008, o prefeito também não buscava a reeleição, né? O prefeito não buscou e aí nós acabamos perdendo a eleição por um candidato do PDT, que depois nós vencemos eles lá em 2012, né? E aí 2016 já foi uma eleição bem mais tranquila. Eu sempre digo que não há eleição fácil, todas são muito difíceis, né? Sim. Mas a eleição mais tranquila que a gente teve foi na reeleição. A gente tinha um trabalho prestado bom, a gente conseguiu empreender políticas que a população esperava há muitos anos de Taquara, até posso dividir contigo depois algumas delas. E nós tínhamos um exército, nós tínhamos, assim, para você ter uma ideia, nós tínhamos naquela eleição 80 candidatos a vereador e a oposição tinha 20, 30, né? Então nós tínhamos um exército, a gente chegava para visitar um camarada, o camarada dizia, não, Tito, que já teve 10 do teu time aqui, entendeu? Enquanto dos outros, às vezes, tinha ido um ou nenhum. Então é isso, eleição é organização, né? E eu sempre trabalhei nisso, sempre tentei trabalhar no sentido de a gente ir aumentando o grupo. E eu ia iniciar te dizendo que em 2008, quando nós perdemos, claro que a gente ficou chateado, né? Claro, não é. óbvio. Tu sabe que até. Deixa eu dividir contigo uma coisa que foi para nós uma coisa bem dolorida, assim. Porque eu sempre digo assim: se alguém político na família, nunca fui eu, nem meu pai, nem meu avô, que também foi vereador. A minha avó era uma figura ímpar, assim. Ela era uma mulher à frente do tempo dela. Tanto que até hoje eu chego nos lugares, as pessoas lembram do que ela fazia, enfim, né? E ela sempre sofreu muito por política, né? Sofreu no sentido que ela se envolvia, gostava, enfim. Quando nós perdemos a eleição em 2008, nós perdemos a eleição assim, subimos o resultado 6 da tarde, naquela noite minha avó faleceu. Foi uma coisa bem dolorida para nós, na oportunidade a oposição jogou foguete na casa dela, então aquilo tudo talvez tenha feito com que ela sentisse mais e eu sempre digo o seguinte: se o filho dela tivesse perdido, com certeza ficaria chateado, mas perdeu um neto dela, que eu acho que o amor sempre é maior, né? Então, mas aquilo nos motivou, e aquilo nos motivou Que pena ela não ter visto depois da tua vitória, pois né? Mas ela estava lá, com certeza, nos ajudando, né? Acredito muito nisso.
Então, em 2000 nós ficamos chateados e tal, mas a gente perde na hora certa. A gente não tinha preparo para estar aquela oportunidade na prefeitura. Nosso time não estava coeso, nós não estava com aquele pique todo que a gente pegou em 2012. Né? Então faz parte. A gente também, às vezes, tem que dar uma recuada para poder se reinventar, se enxergar, ver que o que a gente estava pensando não estava de acordo com o que era necessário naquele momento, enfim. E Deus bota na hora certa, bota as palavras certas na boca da gente e no pensamento para que as coisas aconteçam. Talvez em 2008 Deus fez a gente ver, né? E às vezes na pior maneira, que é o que a gente não quer, que é perdendo, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo, e aí em 2012 nós ganhamos, e 2016 foi melhor ainda. Como é que foi a tua chegada na prefeitura, assim? Ela foi... como é que foi o teu olhar, assim, quando tu sentou na cadeira e disse, agora eu sou o prefeito mesmo? Cara, sabe que a gente chega lá cheio de entusiasmo, né? E os problemas vão surgindo. Eu sempre brinco na prefeitura, tu tem um monte de problema na faixa e tem um monte no acostamento querendo entrar, né? Porque tu vai para casa e diz, hoje eu resolvi 20 problemas. Ou sai de casa pensando, hoje eu vou resolver 20. Tu resolve outros 50 e aqueles 20 vão se acumular os outros 100 que vem no outro dia, porque é um turbilhão de problemas. Mas quando a gente assumiu em 2013, Taquara, nós pegamos o município devendo 53 milhões de reais. Por um município que na época arrecadava 100, 110, nós devia metade de um ano de orçamento, né? Poder de investimento praticamente nenhum. O que a gente fez? Começou a renegociar com fornecedores, né? Foi a campo buscar dinheiro com deputados e tal, né? Foi tentar capitalizar recursos para o município, e que não foi uma tarefa fácil, né? É difícil se buscar dinheiro é difícil buscar dinheiro rápido quando se fala em buscar verbas. Recurso. Tu vai, tenta buscar, isso demora, enfim. Mas a gente começou a fazer isso, renegociar fornecedor, começou a buscar emendas de fora e tal, e posso te dizer que no período que nós tivemos na Prefeitura de Taquara, foi o período onde o governo municipal de Taquara mais recebeu dinheiro de fora pelos relacionamentos políticos que a gente tinha, né? E, cara, fomos indo. Pra te ter uma ideia, nós tínhamos uma dívida com a RGE de 23 milhões. Só com a RGE nós devíamos 23 milhões de reais. Que não tem, né? Mas é que lá em Taquara nós tivemos uma peculiaridade. Lá se criou a taxa de iluminação pública, se entrou com uma ação contra a RGE para discutir que a conta não era mensal, não era o tamanho que ela tinha que ser, e se passaram ali 2 prefeitos recolhendo da população o valor e não se pagando a RGE, e as contas acumulando. Então foi um pandemônio, mas enfim, a gente conseguiu fazer um gerenciamento econômico, conseguiu fazer com que dinheiro de fora viesse e começamos a empreender políticas que a população esperava. E outra coisa, eu acho que o prefeito também, quando ele chega e ele se frustra, é que tem um engessamento ali da máquina pública. Tem um limitador da lei de responsabilidade fiscal, né? E aí tu quer fazer alguma coisa, mas barrou. E tudo esbarra no... Tudo esbarra. Agora a lei de licitações aumentou alguns limites e tal, né? Mas sempre é difícil, tu tem que... E outra coisa, tu não pode fugir daquela margem, é aquilo ali, então tu disse uma verdade. A gente fica adstrito a isso, né? Meu pai teve duas oportunidades. Pegou a prefeitura lá em 77, quando tu dizia o que queria fazer e se fazia, e pegou a prefeitura nos anos 2000 ali, que a lei de responsabilidade fiscal já estava ali, e era só... Ele sofreu muito com isso, porque são 2 momentos históricos diferentes, né? Tu é quase um coronel que faz o que quer fazer, e depois tu tá um cara adstrito à lei. E a lei, muitas vezes, eu sempre digo o seguinte, é difícil tu colocar todo mundo no brete de uma lei, porque não tem como se tratar de forma igual quem é desigual. Coisas que muitas vezes valem para Novo Hamburgo não valem para Taquara, né? Então, mas a lei fria traz isso, ela traz um formalismo que muitas vezes atrapalha a gente. Mas a gente conseguiu em Taquara dar a volta, tanto que a gente fez uma reeleição com quase 70%, empreendendo políticas que as pessoas esperavam. Nós, por exemplo, lá, Juliana, assumimos com uma fila de espera na creche de mais de 2.000 crianças. Entregamos zerado em 2020. Né? É muita criança. A gente entregou 6 novas escolas de educação infantil. E não foi fácil, né? Isso despende tempo e dinheiro, recurso, né? Mas conseguimos zerar a fila de espera em 2020. Um outro problema que nós tínhamos, por exemplo, era a questão da saúde. Não existia, posto de saúde funcionava alguns momentos com ficha, tinha meia dúzia de postos na cidade.
Para ser mais exato, acho que eram 7 postos de saúde. Nós entregamos com 15 postos, criamos o atendimento pediátrico 24 horas, criamos um posto de saúde 24 horas, farmácia do SUS 24 horas, colocamos especialistas. Então, a gente foi... Como é que é essa captação dos médicos? Eu vejo que um dos grandes problemas que todas as prefeituras enfrentam é a questão de conseguir trazer médicos para a sua cidade. E deixa eu te falar, e pior do que isso, é ter médico em datas como Natal, como final de ano e tal, que a hora médica vai lá em cima. Mas é aquele negócio, tem que se licitar, tem que tentar contratar alguma empresa que traga esses profissionais. Né? Tem que pagar bem. Tem que pagar bem. Não é fácil. Ter saúde, a saúde por si só não é barata. E quando se envolve saúde pública, as empresas, de uma forma geral, já mudam o preço também, né? Porque o município já às vezes considera que o poder público vai atrasar, enfim. Então não é uma matemática fácil de fazer. Mas a gente está lá sempre, diariamente, né? Quando a gente estava na prefeitura tentando fechar a escala, tem médico que vem, aí tem médico que às vezes recebeu uma proposta melhor, já não vem, fica no outro. Né? Mas é assim como isso, mas isso é em tudo que é profissão. Mas na área médica, por exemplo, a especialidade de pediatra, ela é imprescindível para os municípios. Com certeza. E hoje eu sinto que está se formando cada vez menos pediatras. Tu fazia fiscalização lá? Tu de vez em quando dava aquelas incertas? Sim, visitava os postos de saúde, né? A gente vistoriava, ver se o serviço estava contente, se não estava, se as pessoas estavam trabalhando. Tem que ser, né? Porque sabe que eu já... Hoje sou usuário do SUS, mas o grande problema é que a gente chega lá é aquelas filas intermináveis. Tu já chega lá doente, tu já chega mal, e aí tu ficar 2, 3 horas esperando o atendimento, isso é terrível, Tito. É verdade, esse é o grande problema. E Juliano, tem momentos que essas situações são mais difíceis de enfrentar. Por exemplo, pega um inverno, onde a demanda é muito grande, em razão de gripe, enfim, né? Mas, numa forma geral, isso tem que andar. Tem que se contratar profissionais, né? A gente tem que dizer uma coisa que agora eu não era prefeito no período que o presidente Bolsonaro estava lá, mas nunca os municípios ganharam tanto dinheiro como ganharam nesse período agora que o presidente Bolsonaro estava. Então eu cobrava da administração em Taquara como estava faltando médico se o dinheiro estava vindo. Né? Nós muitas vezes não conseguíamos contratar alguém porque não tinha dinheiro. Agora foi um período que teve dinheiro, né? Em razão da pandemia, o governo federal deu dinheiro, muito dinheiro para as cidades, né? Pós-pandemia também. E algumas cidades, né, ficaram dormindo. Muitas cidades aproveitaram para pagar algumas contas com esse dinheiro, né? Também, dinheiro que era para ser alguns investido, sumiram com dinheiro também, né? Mas o que eu vou te dizer? Médico tem que ter. Né? Nós fizemos um investimento grande em Taquara, criamos aí as especialidades. Estou te contando, nós tínhamos lá, quando assumimos 8 ou 9 postos, entregamos com 15 postos, posto 24, farmácia do SUS 24 horas, pediatria 24 horas. Tínhamos um problema crônico com o hospital, abria, fechava, conseguimos manter o hospital aberto. Na tua época, tu chegou a aderir àquele programa Mais Médicos? Chegou a pegar? Pegamos. E Como é que foi a experiência para vocês? Cara, o que eu vou te dizer? A minha reticência com relação ao Mais Médicos era a exploração das pessoas que vieram lá de Cuba. Né? Essa negociação do governo aqui com eles lá trouxe esse prejuízo. Mas, de uma forma geral, os médicos trabalharam bastante. Não posso não ser correto em dizer isso. Para nós foi um momento importante, porque era um momento que o município não tinha dinheiro e trazer, nós somos os municípios que mais recebeu do Rio Grande do Sul, recebemos, guardadas as proporções do nosso tamanho lá, recebemos 16 médicos e com isso nós conseguimos colocar médicos nas localidades do interior. Né? Mas funcionou um tempo, né? Depois muitos deles começaram a ir embora, outros começaram a desertar, isso, né? Infelizmente. Né? Agora a gente está aí, está se dizendo, o governo federal vai fazer o projeto de novo e tal, mas é um projeto que, se fizer com os médicos brasileiros, ele tende a ir melhor do que fazer com os médicos fora, porque quando envolve questões políticas, né, aí, essas questões políticas e medicina, a gente vê que na prática acaba não dando certo. Eu tive a experiência de 3 médicos cubanos que estavam na nossa igreja e eu tive um contato muito bacana com eles. E dos 3 médicos, um foi para Miami, né? Conseguiu trazer o filho de Cuba e foi com o filho para Miami. Fugiu, né? Sim.
Sim, o regime é muito ruim, né? É horrível. O regime é ruim. Eu brinco muitas vezes, né? Por que o pessoal aqui da esquerda, os deputados da esquerda, tudo, não vão tirar férias lá em Cuba, Venezuela e tudo? Eles querem ir para Miami, para Paris. Querem para os países capitalistas, né? É uma coisa que a gente não entende. Mas, enfim, então, um casou com uma brasileira e ficou, Sim. né? E a outra voltou para Cuba porque tinha família lá e tudo, né? E a gente tem contato ainda. Nós temos em Taquara um médico que casou com uma moça de lá, conseguiu fazer o revalida, ele hoje é médico no Brasil bom. E tal, né? E assim, os 3 que estavam aqui com a gente, muito inteligentes, viu? Não, muito inteligentes, é isso que eu te falar. muito capazes. De fato, sabe que é uma coisa que a gente tem que ressaltar. O regime que eles vivem é muito ruim, né? Chegam a passar fome eles contaram pra gente lá e a gente ficou apavorado. Mas eu não sei se por ser pessoal deles isso, o conhecimento que eles buscam e têm, realmente eles têm um lado humano muito interessante, assim, que isso nos somou. Mas é uma pena que eles sejam pessoas capazes, inteligentes, estejam lá vivendo migalhas. O que eu gostei do atendimento deles foi a questão do toque. Eles têm essa proximidade com as pessoas. E não tem medo de gente, né? Não. Aliás, porque vamos falar, médico bom é médico que não tem medo de gente, que gosta de tocar na pessoa, ouvir, conversar, dar atenção, né? E eu sempre digo que um médico atencioso, ele já está valendo metade do remédio. Ou às vezes até o remédio inteiro. Vou te dar um dado, e às vezes as pessoas não saibam. Os postos de saúde, segunda pela manhã, são sempre o momento onde se encontram mais idosos nos postos de saúde. Segunda de manhã. E muitas vezes, alguns deles não têm nada. Mas como são pessoas de idade, que muitas vezes estão abandonadas pelas famílias, não receberam carinho no final de semana, é a forma que eles encontram de ir no posto poder conversar com alguém e poder receber um carinho do médico. Então, são coisas que acontecem, né? Então, aí prova que a atenção e o carinho são importantes sempre, né? Em qualquer momento. Com certeza. Tito, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Não saia daí. Esse é o programa Endireita Brasil aqui pela Vale TV. Já voltamos. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse o suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. E por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso. Vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Estamos de volta aqui no programa Endireita Brasil, pela nossa Vale TV. E hoje estamos recebendo o ex-prefeito de Taquara e, para mim, sempre prefeito, Titim, está aqui com a gente, né? Obrigado, meu Estávamos falando sobre a prefeitura de Taquara, sobre o tempo que foi vereador, né? Como é que foi essa experiência, a chegada, a reeleição lá em Taquara. Estávamos falando agora sobre a questão dos médicos, né? Que é uma dificuldade em todos os municípios. E falando, né, sobre a qualidade que falta, né, muitas vezes, a humanidade que falta na área da medicina. Não é uma tarefa fácil achar médicos que gostem de tocar em gente, que eu estava te contando, né? Enfim, mas os investimentos na saúde, eles têm que ser constantes, né? Não se pode parar. E, de fato, a tarefa de buscar gente, tu me perguntou como a gente fazia no município, é licitar, contratar a empresa certa e rezar um pouco para Deus para que eles apareçam. Porque algumas especialidades realmente estão bem fora da... Sim. Estão deixando de existir. Tito, com essa legislação que nós temos hoje, eu conheço vários ex-prefeitos. E esses ex-prefeitos que eu conheço,
a maioria deles responde a um processo administrativo, responde a algum apontamento lá no Tribunal de Contas, e alguns assim que eu já vi que não são do meu rol de amizades, mas acabam tendo os bens indisponíveis, recebem processos de tudo, seja eleitoral, seja... Chegou a responder algum processo nesse teu tempo todo? São 8 anos de prefeito, 12 anos, 20 anos de vida pública, né? Sabe que eu sou um cara muito vigilante com isso, né? Também, talvez por ser advogado, sempre me preocupei muito com a questão legal. Já fui instado, né, por Ministério Público, Justiça, porque normal, a gente sempre pede as informações. No dia a dia, sempre tal. Mas eu não tenho, graças a Deus, sou um camarada abençoado, não respondo a processo de improbidade nenhum, não tenho processo crime. Aliás, não tenho. Eu brinco que os únicos processos que eu tenho são os dos clientes que eu cuido, né? Tá são deles certo. os processos, não os meus, isso aí. né? Graças a Deus eu passei as minhas contas do Tribunal de Contas, todas as que vieram até agora, todas aprovadas, né? Então, eu te confesso que até nós temos um amigo comum, que é o Dr. Júlio lá. É verdade. Que ele brinca comigo que eu sou um cara diferente da maioria dos prefeitos que ele conhece. Porque todos eles sempre têm uma situação, né? E claro, ninguém está livre disso. Quando tu entra no poder público, tudo fica nas costas do prefeito. Muitas vezes um servidor que está lá há 20 anos comete um equívoco, né? E quem paga esse equívoco é o mandatário, que é o prefeito que está lá. Mas eu, graças a Deus, me saí bem nesse quesito, cuidei sempre para que não tivesse problema, né? Claro que no meio do caminho o Ministério Público buscava esclarecimentos, né? Claro que aventaram em alguns momentos me processar por alguma situação e tal, mas hoje, graças a Deus, eu estou aí, deixei a prefeitura em 2020. Nada efetivado, né? Nada, não tenho processo de probidade, não tenho condenação, não tenho processo criminal, tem nada, eu sou ficha limpa. Muito orgulho disso. Tito, tu sabe que tem uma questão, acho que quanto menor o município, pior fica a política. É verdade. Porque as pessoas estão mais próximas. Estão mais né? próximas. Então... Ninguém vai no prefeito de Porto Alegre xingar ele, mas o prefeito de Taquara ele sabe onde é que mora, né? Exatamente, então verdade. Tem isso. Esse é o grande. Então, assim, tem uma coisa na política que é terrível. Às vezes a gente dá risada e às vezes a gente chora, que é o assassinato de reputação. Né? Com certeza. Largam as porcarias no ventilador como se fosse verdade. Como se fosse né? verdade. E tem uma máxima que diz que uma mentira contada muitas vezes vira verdade, né? E fazem muito isso na questão política, né? Eu sempre brinco, Juliano, se aqueles que falam da gente, que falam de mim, por exemplo, se gastassem energia para ficar rico, estavam milionários, né? É verdade. Porque eu já ouvi de tudo na minha vida, eu já ouvi que eu sou dono de uma casa em Miami, eu nem conheço os Estados Unidos, muito menos visto para os Estados Unidos eu tenho, né? Que eu tenho casa na Argentina, na Itália, que eu sou dono da cidade. A gente ouve de tudo, mas claro, na disputa política, o adversário espalha coisas, começa a falar. Mas por quê, Tito? Por que ele não pega e não fala bem dele, não fala bem dos projetos dele? Porque a estratégia de grande parte dos políticos é o assassinato da reputação do adversário. Né? Já que tu não pode ser maior que o adversário, muitas vezes não consegue derrubar ele na luta legal, tu começa a criar mecanismos aí obscuros para ir minando a situação dele. E quando vem uma história de que alguém foi condenado a alguma coisa ou processado por alguma coisa, vai mais longe de quando o camarada diz, não, o Juliano foi absolvido, ou o Juliano não tem processo. Notícia ruim vai mais longe, infelizmente. Né? O ser humano tem isso, né? Isso infelizmente. Tu mesmo que é pastor de uma igreja, muitas vezes tu tem que chamar os fiéis, pessoal, isso aqui não é verdade, não podemos adiante, porque o ser humano mesmo involuntariamente ele vai levando adiante coisas e muitas vezes não para ver se é verdade ou se não é. Né? Então, eu só mencionei o fato de ser pastor e ter lá o pessoal da igreja, porque lá que teria que ser um ambiente onde as pessoas esperam uma postura mais cristã e diferente, e às vezes a coisa vai, às vezes o cara ouve uma coisa e não para ver, não, mas não pode ser verdade. Né? Mas por quê? Porque isso é inerente ao ser humano. Infelizmente, grande parte da população passa adiante sem saber. Eu sou um camarada que tem por mim, tenho comigo, eu não passo adiante vídeo de WhatsApp, eu não passo adiante foto de ninguém, áudio de ninguém, né? Porque daqui a pouquinho eu posso estar passando adiante uma coisa que é uma fake news. Né? E isso, sinceramente, não soma absolutamente nada na vida da gente. A internet veio para trazer muita coisa boa, trouxe o imediatismo da informação, trouxe conhecimento para todos nós, mas também trouxe um monte de bandalheira, um monte de coisa que não serve para a vida da gente. Pelo menos eu defendo isso. Né?
Então, o que acontece? E aí, o assassinato da reputação ficou mais fácil de ser feito através do WhatsApp ou da internet. Tu larga uma coisa falsa lá, atrás de um perfil que não existe, isso se dissemina. Mas quando a verdadeira pessoa vai lá e coloca uma coisa que é a verdade, que é do bem, isso nem sempre vai longe. Por quê? Porque a gente peca. A gente tinha que muitas vezes parar para ver, não, mas espera aí, estão falando do Juliano aqui? Não, eu conheço o Juliano. Não pode ser verdade. Mas as pessoas não fazem esse juízo. Não. E aí as coisas acabam se disseminando. É uma vontade, assim, né? Uma vontade... Vontade de ser o primeiro a passar adiante uma coisa de... Sim. Parece que ser assim, ó, é a vontade que algumas pessoas têm de ser o pai da notícia, de poder passar lá adiante. E eu acho legal passar uma notícia importante adiante, mas uma notícia que a gente vê visivelmente que não é verdadeira, ou que a gente não sabe se não é verdadeira, não pode ser passada adiante. Infelizmente. Eu digo, né, gente, vamos falar bem de nós. Né? Eu acho que a melhor coisa que tu tem que fazer é tu ignorar. Né? Não, com certeza. Sabe que a Globo fazia muito isso. A Globo, ela tinha essa situação, era só ela que existia. Sim. Ela não falava do SBT, ela não falava da Band, não falava da Record. Né? Claro, depois começaram aquelas brigas, elas começaram a falar uma da outra. Sim. Mas por um tempo, era só ela que existia. Ela não falava. Por quê? Porque ela considerava os outros menores. Sim, falava bem dela. Então, eu acredito que muitas vezes a pessoa tem que fazer isso, ela tem que pegar e fazer a parte dela, seguir aquilo que ela acredita e tudo mais, esquecer os outros. Deixa falar mal, deixa fazer isso aí, porque, né? E seguir em frente com a vida. Com certeza. Eu acho que a gente tem que tentar ser o mais correto possível. A gente pode até não ser no momento de cometer uma gafe, um equívoco, porque isso é do ser humano, né? Mas, de uma forma geral, a gente tem que se cercar de que aquela informação que chegou para a gente, ela é verdadeira. Né? E hoje a internet tem, por exemplo, muitas vezes eu recebo um vídeo lá que eu vou e digo, isso não pode ser verdade. Eu boto lá, vídeo fulano e tal, aí aparece lá na internet. Esse vídeo é fake news, já rodou em tal ano, já foi desmentido pela pessoa que estava envolvida, enfim, mas isso as pessoas não fazem. A maioria não procura. Juliano, a gente tem que fazer, a gente tem que usar a informação a nosso favor. Até porque é uma vida ser justo. Que tu está falando. Não, para ser justo. E atrás dessa vida, tu não acaba com a vida do camarada. Não, tu acaba com a vida da mulher, dos filhos dele, os filhos são hostilizados na escola. Então é muito difícil isso, né? Eu já sofri isso na pele, como sendo prefeito. A gente, quando é prefeito, a gente é vidraça e todo mundo atira pedra, né? Todo mundo não digo, mas todo mundo que faz parte da oposição atira pedra e largam essas questões, eu te disse. Né? Até hoje tem gente que me encontra, o senhor não foi embora de Taquara, o senhor não está morando nos Estados Unidos e tal. Eu digo, olha, eu nem conheço os Estados Unidos, né? E te confesso que não é um país que... E que bom não esses é um país... que perguntam. Não, que bom que eu posso... Mas tem aqueles que não perguntam, eu acho que é verdade. Né? Isso até virou meme isso, né? Porque, na verdade, eu até não... Respeito quem gosta dos Estados Unidos, não é um país que me atrai, Eu sempre falo assim, quando a pessoa chega e me traz alguma coisa contra a minha pessoa, eu digo, quem foi que te falou isso? E eu pego isso aqui que eu faço uma ocorrência policial na hora. Eu já paro, já faço até no celular mesmo, que tem aquela delegacia online, Sim. Já faço a ocorrência e já fico ali. Cara, eu que tenho 20 anos de mandato público, aí ia ser tanta ocorrência que eu tenho que fazer, que eu te confesso que eu já deixei de lado isso, entendeu? Mas é uma coisa que incomoda, porque na verdade, gente... tu tem que parar, tem que explicar, dizer que não é verdade, enfim, desgasta, né? Desgasta, é um tempo né? que tu pode estar falando uma coisa produtiva e estar falando uma coisa... Está gastando tempo com coisas positivas e úteis, né? Mas faz parte. A vida da gente é essa. A gente vai passar a vida sempre envolvido com algum pepino. Que bom que a gente tem energia e saúde para poder enfrentar. Com certeza. E que Deus nos dê saúde, né? Para a gente viver bastante, porque a gente vai morrer e não vai ver tudo. Tem tanta coisa aí que não é fácil. Tito, então, e me diz uma coisa. Daí tu sai... Né? Tu tinha apoiado o teu vice, se eu não me engano? Sim, não reelegemos, não fizemos a sucessão. Não conseguiu. Não fizemos a sucessão. Tem contato com ele ainda? Tem amizade? Tem amizade. É um cara muito cara que eu tenho assim com maior estima, porque é um cara muito honesto, muito correto, assim tal. É um advogado que trabalha com direito administrativo, me ajudou muito quando estava na prefeitura. Tu sabe que muitos prefeitos muitas vezes têm problema com seus vices porque os vices muitas vezes acham que estão sendo pouco prestigiados ou talvez queriam ter um espaço de maior visibilidade do que tem como vice, enfim. Aí começam alguns literalmente botar pilhas, tu tem que fazer tua marca, tem que aparecer mais, só o prefeito está aparecendo, enfim, né?
E eu sempre tentei dar espaço para os vices, para que eles pudessem aparecer, fazer seu trabalho, enfim, né? Meu primeiro vice foi secretário de saúde, depois esse meu segundo vice me ajudou muito no jurídico e tal, né? E esse camarada particularmente me ajudou muito, assim, foi um cara que entendia a posição de vice, mas estava sempre disposto a ajudar e tal, né? Eu era um cara desprovido de vaidade, né? Não tinha interesse de entrar em disputa de beleza, enfim, então foi muito legal. Protagonismo, né? Foi muito legal, me ajudou muito, ocupou o espaço dele e contribuiu muito. Acho que Taquara teria ganho muito com ele como prefeito, né? Talvez nós não estaríamos hoje vivendo algumas situações de Taquara que a gente vive, né? Mas enfim, a gente fez o trabalho, né? O município voltou a andar. Quem pegou agora parou algumas políticas que eu penso que são importantes, que tinham que ter seguido, né? Mas a gente está aí, a gente está na luta. A eleição ano que vem, claro que a gente tem vontade de ser candidato, mas isso é uma construção. Pode daqui a pouquinho. Eu sempre brinco, se eu não for o prefeito, eu posso ser amigo do prefeito, que já é uma grande coisa. Claro. Pelo menos poder dar um palpite, né? Mas enfim, é um momento que... Sabe que nós temos uma ligação, né? Novo Hamburgo e Taquara. Nós temos uma ligação aqui, que é a questão da oncologia. Verdade. Que Nós já tínhamos uma ligação, nós tivemos um prefeito aqui que era de Taquara, que era o prefeito de Jair Foscarini, nascido em Taquara, né? É mesmo? Nascido em Taquara. Mas a oncologia, de fato, a oncologia, eu tenho muito orgulho de dizer que fui prefeito que consegui regularizar a situação da oncologia, né? Junto ao Estado, né? A gente conseguiu fazer a pactuação com o Estado para que a oncologia atendesse Taquara e a região. E depois, com o problema que vocês tiveram, acho que há 2 anos, aí, 1 ano e pouco, 2 anos, com o Hospital Regina aqui, a oncologia de Taquara passou a atender aqui em Novo Hamburgo, passou a atender em Ivoti, 2 Irmãos. Sei que é um monte de gente Mas aqui é da volta. uma lástima muito grande para nós aqui. Um município como o nosso, de Novo Hamburgo, que é um dos maiores do Vale do Sino. Não ter o tratamento da oncologia, né? Não ter um tratamento desse. Eu tenho um amigo pessoal meu, Jorge Amaral, do bairro Santo Afonso, e está muito debilitado e tem que fazer essa via crucis de 30 quilômetros, eu acho. Daqui a Taquara, 30 quilômetros. 30 quilômetros. Enfrentar esse trânsito debilitado, mal. Ele já chegou para mim assim, ó, Juliano, eu vou desistir. Vou me entregar. Eu vou me desistir, porque, olha, eu não consigo fazer esse trajeto todo, eu já estou mal e coisa mais. Então, isso dói na gente. Com certeza. Dói na gente, sabe? Eu acho que a prefeita, os vereadores poderiam ter lutado mais para que o nosso município não perdesse isso. Juliano, eu não sei as nuances que Novo Hamburgo veio a perder isso, não sei qual era o tipo de situação que o Regina enfrentava, mas tu disse uma verdade. Politicamente, houve uma omissão aqui no sentido de deixarem embora. E depois que vai embora, meu irmão, para trazer de novo, é muito difícil. Claro que, deixa eu fazer um registro com relação a um Coprev, que é de Taquara, que faz o serviço de oncologia, que é um serviço de excelência, um serviço de alto nível, maravilhoso. Não, as pessoas que estão lá, elas não reclamam, viu? O problema de fato, eu vou te dizer, o problema de fato é o deslocamento. Sabe que um dos aspectos que eu enfrentei quando era prefeito, e a gente tinha isso para fazer, a gente já entrou com essa tarefa, era de acabar com a ambulancioterapia, né? Taquara investia tão pouco em saúde que o que eles faziam mais fácil e mais barato? Botavam na ambulância e mandavam para Porto Alegre. É ambulancioterapia. Tu não resolve nada do cara e bota a ambulância. Alguns faleciam no meio do caminho, né? A própria oncologia, nossa referência também era Porto Alegre, o pessoal sofria indo no ônibus, fazia quimioterapia em Porto Alegre. Então o que a gente fez? A gente começou a investir em especialistas em Taquara, né, para fazer com que as pessoas só fossem a Porto Alegre quando fossem casos extremos, por exemplo, de exames que a gente não tinha na cidade e na região, né? E da mesma forma fizemos todo um esforço para que a oncologia funcionasse, né, tivesse os cadastramentos necessários e tal, porque, se a gente puder, já ter câncer é um troço desesperador, assim, né? É um troço que mexe com a pessoa, com a família, com o psicológico de todo mundo. Aí tu dentro tem que botar o camarada num carro, para ele ter que buscar atendimento lá longe. No nosso caso era Porto Alegre, então nós andávamos 80 quilômetros para ir a Porto Alegre para buscar o tratamento de câncer, né? E isso a gente conseguiu resolver. Taquara hoje atende bem, para nós foi maravilhoso, tem sido ali para a região, mas eu concordo contigo que o pessoal que mora aqui na região de Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, 2 Irmãos, está sofrendo tendo que pegar a estrada. Está sofrendo demais, Eu vejo uma outra situação também, eu costumo falar, né?
Tem políticos que quebram as pernas para dar muleta. Cria dificuldade para vender a solução. Isso não existe. A gente tem que fazer com que não exista, o que eu não vejo exista de dificuldade. vereadores assistencialistas que se aproveitam da situação para dar uma cesta básica, para levar até Porto Alegre, para levar até Taquara, né, para dizer, o vereador me levou. Tá levando. Né? Eu peguei um Uber esses tempos e aí eu estava no telefone falando e o Uber, o senhor é político? Daí eu falei, sim, sou político. Daí, mas eu estava vendo o senhor falar aí, o senhor é contra o Lula? Eu disse, cara, eu vou te falar um negócio, eu sou contra o Lula, sou contra o Eduardo Leite, sou contra a minha prefeita aqui em Novo Hamburgo. Tá? Não concordo com os três. Né? Sim. Claro que muito mais diferença lá com o Lula, e, né, nas suas proporções para cá. Né, para cá. E daí ele, mas o senhor vai concorrer a alguma coisa? Eu disse, não sei, talvez sim, talvez não, né? Essa situação que a gente estava falando aqui agora, né? E aí ele, mas o senhor não tem medo de perder voto, assim, o senhor sendo tão incisivo? Eu falei, cara, eu vou te falar um negócio, eu nem quero o voto de quem vota no Lula. Eu nem me preocupo com esse pessoal aí, eu quero que o meu voto seja um voto de opinião, seja um voto, né, no mesmo sentido, conservador. Daí ele, mas eu vou lhe contar uma história. O senhor sabe que um dia minha cunhada estava na UPA e ela estava lá 2 dias sentada, esperando atendimento. 2 dias. E aí nós ligamos para o vereador fulano, vereador aqui da minha cidade, de Novo Hamburgo. E o vereador fulano levantou o telefone, quando ele baixou o telefone, ela já estava deitada na cama sendo atendida. Tão rápido que foi. Então assim, Mas que pena que foi preciso fazer isso, né? Aí eu falei para ele, sem vergonha, crápula. E ele arregalou o olho assim, né? Porque eu dei uma voz mais alta assim, um crápula. Ele, por quê? Eu disse, porque agora vocês vão ter que votar o resto da vida nele, porque ele fez um assistencialismo para vocês, fez algo que o próprio sistema tinha que ter feito. Então agora vocês ficaram com um compromisso de votar nele o resto da vida porque ele fez uma ligação. Eu te confesso que nesse tempo de prefeito e tal, as pessoas ligam no dia a dia, né? Mas eu sempre procurei não passar ninguém na frente de ninguém. Pelo contrário, eu fui atrás para que o sistema funcionasse. Porque no momento que alguém está... Se tu conseguiu fazer uma ligação e fazer que a pessoa fosse atendida, é porque quem tinha que ter atendido não atendeu. Né? Então, assim, alguém estava pecando na sua função. Então, a preocupação do camarada que é político, seja vereador, prefeito, deputado, quem seja, tem que fazer com que o sistema esteja ajustado para atender as pessoas. Não que o sistema funcione quando alguém lá, o fulano de tal ligou, o camarada passou na frente dos outros. Porque, na verdade, resolveu o problema daqueles, né? Os outros continuam sentados lá há 2 dias esperando o atendimento. E tem muita gente que levanta o problema, mas não dá a solução. Tem muita gente que faz isso também, né? Ou resolve o problema de um. O problema é a gente quando está... Eu penso que quando a gente está na vida pública, a gente tem que pensar no macro. Tu não tem que pensar em salvar um, tem que pensar em salvar todos. Então, o sistema tem que funcionar para que todos cheguem lá no posto, sejam atendidos, sejam bem atendidos, sejam medicados, né? Ou possam levar o medicamento para casa. Mas não aquele que o fulano ligou e pediu. Tem que ser para todo mundo. E tem que ser num momento... Tem que ser num tempo justo, né? Não tem cabimento alguém esperar 2 dias numa UPA, né? Que nem esse senhor está falando aí. Isso é uma vergonha, né? Uma vergonha. Uma vergonha. Então, então assim, o vereador tinha que estar preocupado lá para que ninguém esperasse mais de 1 hora, não que aceitar que alguém esperou 2 dias, né? Exatamente. Então eu digo, isso não resolve o problema. Não eu acho assim, também nós temos o outro lado, né? Eu vejo que tem o vereador que pega o celular e chega lá, estou aqui na UPA, fazendo a fiscalização, e aí faz aquele auê lá dentro. Né? Mas também não vê o lado dos profissionais que lá estão. Sim, daí coloca todo mundo na saia justa, né? Coloca todo mundo. Eu acho que a gente tem que pegar lá o diretor da UPA, não sei como é que é. Coordenador. Coordenador. Escuta, o que está acontecendo? Por que está demorando 5 horas para a pessoa ser atendida? Aí o cara vai falar. Mas, estou sem médico. Estou sem médico. Vamos gestionar junto ao executivo que contrata de outro médico. Estou sem enfermeiro, estou sem material. Beleza. Opa, aí atrás. o vereador vai pegar aquela demanda ali. Olha, atrás. Então eu vou te ajudar. Se é isso que está fazendo, eu vou te ajudar. Vai lá no prefeito, vai no secretário da Saúde, vai buscar uma emenda, se há dinheiro que está faltando. Então, achar uma solução. Não ficar fazendo esses auê aí. Porque, na verdade, o vídeo, na verdade, acaba expondo todo mundo, deixa todo mundo, os nervos à flor da pele, na verdade, e o problema persiste. Porque tu está dizendo a verdade. Se identificou que o problema é medicação,
Se é mão de obra médica ou mão de obra de enfermagem, tem que se gestionar junto ao Poder Executivo para se contrate isso, ou se compre os insumos que precisa, mas não fazer essa... Mas o que eu vou te falar? Infelizmente, tem público para tudo que é tipo de atitude. Sim. Tá? Tem aquele que quer passar na frente, tem aquele que gosta do vídeo, né? E tem aquele que entende que o sistema tem que estar funcionando. Né? Tá bom para mim, não precisa estar bom para ninguém. Eu sempre pensei, isso desde que me conheço por gente, é o seguinte, para estar bom para mim tem que estar bom pelo menos para a maioria, né? Porque aí não é política pública, né? Não. A política pública que atende uma meia dúzia é uma política pública, ela não é política pública, ela é política privada, né? Porque atende 6. A política pública, o nome já diz, ela tem que ser para todos, né? E se não der para todos, pelo menos para a maioria. É nisso que a gente tem que trabalhar e que eu sempre trabalhei. Eu estava aqui falando contigo e me lembrei de uma situação em Taquara que eu não posso deixar de contar. Por favor. Que eu acho que eu até te mencionei sobre isso no dia que nós conversamos na rádio. Tem uma ação que nós tomamos em Taquara lá, que para mim foi a ação que vale a minha história como político. Assim. Eu sempre brinco que se eu não tivesse feito mais nada, só isso já valeria. Que foi a inclusão de crianças com necessidade no ensino regular do município. Quando eu assumi a prefeitura, nós tínhamos ali uma meia dúzia, não mais que 10 crianças portadoras de necessidade que frequentavam o ensino regular do município. Tá? Nós entregamos agora, em 2020, Juliano, com quase 250 crianças. Tá? Nós temos crianças com deficiência auditiva, deficiência visual, crianças com síndrome de Down, tá? Das mais diversas necessidades. Infelizmente, até não muito tempo atrás, muitas dessas crianças viraram adultos sem ter tido a oportunidade de estudar, de igual para igual como qualquer outra criança. Muitas famílias, até não muito tempo atrás, tinham vergonha desses filhos, esconderam os filhos em casa, né? Porque os filhos também não tinham oportunidade, e essas crianças viraram adultos, né, que, de certa forma, não puderam aprender e não vão poder contribuir muito com a comunidade, com a sociedade. Nós, em Taquara, fizemos uma ação cidadã, né? Eu acho que é um compromisso nosso, como cidadão, propiciar oportunidade. Acho que o poder público não pode ser diferente disso. Acho que a palavra de ordem é propor oportunidade. A gente fez isso. Tu tem que ver como é legal tu ver as crianças hoje lá, participando, aprendendo. E não foi só jogar as crianças na escola. A gente adaptou as 40 escolas do município para receber essas crianças, qualificou o corpo docente para estar preparado para ensinar para essas crianças. Sacaram uma professora só para isso? Cada criança dessa tem um auxiliar, então, ou seja, são quase 250 auxiliares que foram contratadas para trabalhar no município. Para quê? Porque elas pegam na mão dessa criança desde quando ela chega no portão lá e ficam com elas até na hora de ir embora. Que lindo, né? E essas crianças estão aprendendo, estão se desenvolvendo. Né? Tem pais que me encontram, prefeito, que coisa maravilhosa, que oportunidade boa para meus filhos, eu não sabia o que fazer. Né? Tem crianças autistas também frequentando o ensino regular. E aí eu fico satisfeito com isso. Isso, eu digo que se eu fizesse só isso, para mim já estava bom, porque eu estou de bem com a minha alma com relação a isso. Acho que coisa boa. Acho que isso conforta a minha consciência, saber que a gente deu oportunidade para essas crianças e, com certeza, dando oportunidade para as crianças, as famílias crescem junto com isso. Tito, nós já estamos encerrando o nosso programa. Passou rápido. A gente podia ficar 3 dias conversando aqui. Meu Deus do céu. Eu só quero te pedir uma coisa. Claro. Vou te fazer um pedido pessoal. Faça. Que eu acredito que não seja só no meu nome, seja no nome do deputado federal, Tenente Coronel Zucco, claro. Que tu sabe que hoje eu sou o coordenador político dele. Eu queria te pedir uma coisa. Se tu chegar a ser prefeito novamente, se acontecer... Sim. Né, se conspirar para que dê tudo certo. Se conspirar para que dê tudo certo, eu queria te pedir uma atenção para a nossa escola cívico-militar. Ah, com certeza. Deixa eu até te dizer, a gente tem o maior orgulho de nós ter em Taquara essa escola cívico-militar hoje. Foi uma briga do Coronel Zucco com a nossa querida vereadora Jaimara lá, Exato. Né? Que hoje a administração municipal tenta encampar como se fosse sul e tal, mas mexeram muitos pauzinhos para tentar atrapalhar. Né? Mas, enfim, o importante é o resultado. Né? A gente é grato ao Coronel Zucco por ter levado a escola para nós. A gente é grato à vereadora Jaimara, que fez essa intermediação com o Coronel. E os pais hoje também são muito agradecidos da Taquara por nós ter essa escola. E pode contar comigo. Eu sou parceiro para que essa escola continue funcionando e cada vez melhor. Não deixar morrer. Não, com certeza. Vamos trabalhar. E a gente quer estar junto com vocês lá. Tá bem. Queremos que esse projeto ele dê certo e que continue a mudar a vida de muitas crianças, famílias, inclusive da cidade. E o nível de aprendizado e conhecimento dessas crianças hoje ele está muito grande. E a gente quer tocar para frente isso aí. É isso que a gente te agradeço, tá, meu querido? Tito, eu que te agradeço por estar aqui com a gente no programa Direita Brasil. As portas estão abertas para ti. Desejo todo o sucesso do mundo. A gente está se aproximando aí. Para mim está sendo uma alegria muito grande poder aprender contigo muita coisa. E conta com a gente. Te agradeço. Estamos juntos aí. Te agradeço. Uma alegria te receber. Queremos ainda agora cuidar das nossas famílias, que é o mais importante. Com certeza. Saúde e sucesso. Pessoal, está chegando ao final o nosso programa. Eu quero agradecer a Deus,
aos nossos telespectadores, à minha família, e quero lembrar a todos que o programa Em Direita Brasil é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Segunda-feira que vem, às 17 horas, o nosso encontro aqui na Vale TV. Um forte abraço, valeu, tchau, tchau.